Vocês estão bem? Glória a Deus. Às vezes a situação não está muito boa, mas você está bem. Não é bom assim? Sabe por que você está bem? Porque você tem um Deus que vê tudo e sabe de tudo. E Ele está vendo a sua situação. Amém? Sabe que nós precisamos conhecer o nosso Deus? Não é simplesmente nós entrarmos assim, sabe, numa sequência de conhecimento da palavra só, e fazer o que todo mundo faz, e ter os 3 jeitos de crente, essas paradas todas assim, sabe? Não é só isso não, irmão. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus e conhecê-lo de verdade. Amém? Sabe que nós podemos conviver com uma pessoa por muito tempo e ouvir as suas palavras, observar os seus feitos, e mesmo assim não conhecer essa pessoa? E mesmo assim não ter o conhecimento íntimo daquela pessoa? Saber o que ela verdadeiramente é? Quantas pessoas estão convivendo com pessoas? Não estou nem falando de Deus agora. Vê tantas coisas que essa pessoa faz, mas mesmo assim não conhece ela. E interessante que, incrível, né? Que com Jesus é a mesma coisa. E você sabe que os discípulos que andaram com ele, os próprios discípulos que andaram com ele, foi assim com eles também. Andaram tanto tempo com Jesus. Ouviram as palavras de Jesus. Viram os feitos de Jesus. E mesmo assim, não sabiam quem era Jesus. Vamos começar aqui com um texto que está lá em Lucas. Abra sua Bíblia aí. Lucas 8. Lucas 8. Vamos ler aqui a partir do verso 22. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. Inclusive essa semana algum ministra aí que pregou, falou sobre esse texto, que foi até que me chamou a atenção a respeito de um pormenor que está aqui no texto. Vamos ler aqui. Do verso 22 até o 25. Diz assim: Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar ou afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé, meu irmão? Está a tempestade aí? Onde é que a sua fé está? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros. Isso aqui que eu queria que você prestasse atenção. No barco estavam os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com ele. Fala para o irmão perto de você assim: mais ou menos igual a você, meu irmão. Eu acho que você anda com Jesus ou não anda com ele, né? Mais ou menos a gente aqui. Aqui eles estavam em pessoa, né? Então eles tinham um agravante maior ainda, que era a própria pessoa do Senhor Jesus estava nesse momento aqui.
Engraçado que eles começaram a dizer um para os outros, assim, mais do que admirados, né? Quem é este, né? Foi aí o nome que nós demos para a ministração. Quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? É interessante esse tipo de pergunta, meus irmãos, que eles fazem aqui porque eles andavam com Jesus. É interessante um começar a perguntar para o outro, quem é esse que até, como se fosse um estranho que estivesse ali no barco, que repreendeu o vento, que fez as ondas cessarem? Porque esses homens que estavam com ele, estavam andando com ele durante o seu curto ministério, que foi aproximadamente 3 anos o ministério de Jesus, mas eles já estavam andando um tempo com ele. E vão e me lançam uma pergunta dessa, um para os outros. Quem é esse? Quem é esse? Fale para 2 irmãos aí, quem é esse? Sabe, meus irmãos, este não foi o primeiro milagre que Jesus fez. Aliás, tiveram milagres chocantes antes dele acalmar uma onda. Parece muito acalmar uma onda, mas ele fez coisas muito mais chocantes anteriores do que essa. Então isso mostra que aqueles discípulos, na verdade, mesmo andando com Jesus, ainda não o conheciam de verdade. Ou tinham o coração fechado para conhecer o Filho de Deus de verdade. Estavam andando com ele. Estavam vendo todas as coisas. Mas algumas coisas precisavam acontecer na vida daqueles homens. Eu marquei aqui uma lista de milagres anteriores, e não são todos, muito pelo contrário, é uma pequena gama de milagres que aconteceram antes desse episódio aqui no barco, onde eles ficaram abismados, perguntando uns aos outros quem era aquele que estava lá acalmando o mar. Essa pergunta jamais deveria ter acontecido com eles. Muito pelo contrário, eles tinham que estar glorificando a Deus e ele fez de novo. Fala, ele fez de novo. Aquele que eu conheço fez de novo. Não, quem é esse? Como se ele fosse um estranho. Às vezes Jesus está agindo, ou já agiu, ou vai agir na sua vida, e você não tem que ficar, da onde veio isso? Ei, tudo que é bom vem de Deus. Coisas boas vão vir sobre a sua vida. Deixa eu passar aqui uma listinha só rápida, não é nem perto do que Jesus fez na época, mas um pouquinho só para você ver. Vamos lá. Alguns milagres anteriores. Primeiro, ele ressuscitou o filho de uma viúva. Ele estava simplesmente andando, entrando numa cidade, e lá vem um enterro. O povo carregando lá o caixão. Não sei se eles usavam caixão, mortalha, rede, eu não sei o que era, mas vamos chamar de caixão. Lá vinha o caixão, aquela passeata fúnebre, e Jesus viu aquela mulher chorando, uma viúva que tinha um único filho, e aquele filho estava morto dentro daquele caixão. E ela só podia fazer era chorar. E diz que Jesus se compadeceu. E Jesus vai lá, encosta perto daquele caixão e fala para o moço, menino, levanta rápido. E ele se levanta e ele entrega o filho vivo para aquela mulher. Fala para quem está perto de você. Para mim isso é muito mais do que acalmar uma onda, meu irmão. Fala aí. Vamos lá. E a cura do servo do centurião, então? Na qual o servo disse, o senhor não precisa nem entrar na minha casa. Fala que já aconteceu. Diga para o irmão perto de você assim, você precisa só que Jesus fale, irmão. E vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua vida. Se aquele homem que não tinha nada a ver com religião,
Era um soldado. Um homem com as mãos sujas de sangue, meu irmão, porque era um soldado romano. Entendeu que Jesus tinha autoridade suficiente para falar e acontecer. Quanto mais você que está aqui, eu que estou aqui, somos filhos do Deus Altíssimo e irmãos do Senhor Jesus, nosso Senhor. Nós deveríamos estar crendo nas suas palavras muito mais do que qualquer outra pessoa nessa terra. Não aquela pessoa ali que, na verdade, era um ímpio que tinha muito pecado nas costas. Mas mesmo assim, o servo dele foi curado porque Jesus lançou uma palavra. Nós vimos anteriormente que Jesus ele desce a uma ravina onde levaram muitos, mas muitos enfermos. Uma massa muito grande de pessoas enfermas. E ele pregava a palavra e diz que ele curou a todos nesse lugar. Não foi assim, alguns foram curados. Todos foram curados naquele lugar. E sabe de uma coisa? Aquelas pessoas não conheciam Jesus. Aquelas pessoas foram lá porque alguém disse, ó, tem um homem lá que está curando. E eles levavam os enfermos. Fale para dois irmãos perto de você, você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Próximo. Nesse mesmo lugar, irmãos, haviam pessoas que estavam atormentadas por espíritos imundos. Pessoas que o demônio estava ali encarnado neles. E Jesus libertou todos eles naquele mesmo lugar, onde levavam os enfermos. Muitas enfermidades, irmãos, eram relacionadas a demônios. Fala para o irmão perto de você, deixe de ter medo de Satanás, porque você é filho de Deus, rapaz. Moça, você é filha de Deus. Ele estava entrando certa vez na sinagoga e lá sempre se reunia um homem, um dos filhos de Israel, um dos judeus. E ele tinha uma mão ressequida, uma mão entortada. E sabe o que aconteceu? Jesus ordenou para que aquele homem fosse curado e a mão dele voltou a ser normal. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui essa noite. Ei, Jesus quer que você esteja perfeito. Sabe que tinha gente naquele lugar que não queria que acontecesse aquilo naquele momento? Porque era num sábado, e no sábado não se pode fazer nada para eles lá. E Jesus disse, e mostrou, eu sou o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, e se tiver mais algum outro dia que inventarem, eu sou Senhor também. Ele curou muitos leprosos anteriormente, meu irmão. E esses homens que estavam no barco com ele viram. Sabe lá que é curar uma pessoa de lepra, irmão? Lepra é um negócio que derruba membro, derruba dedo, nariz, orelha, cai. E aquelas pessoas eram curadas. Aí você acha que Jesus ia curar só sem deixar o cara todo faltando pedaço? Você acha que era assim? De jeito nenhum, meu irmão. Quando ele curava mesmo, para valer. Ele fazia assim os seus milagres de recriação. Com certeza ele fazia. E continua fazendo. Diga assim, Deus continua recriando. O que é o milagre da recriação, meu irmão? É quando falta uma parte que não tem e daqui a pouco aquela parte está lá. Amém? Eu gosto de mexer com a fé das pessoas porque uma vez mexeram com a minha fé. Eu lembro que... Vamos ver. Pergunte para o irmão perto de você assim, que nível de fé você tem em Deus, meu irmão? Diga para essa pessoa, não, meu nível de fé é tal. Fala aí. Qual que é seu nível? Deus cura câncer? Cura.
Deus cura isso, cura aquilo, cura. Deus supre necessidade. Nossa, Deus, não é assim que é seu Deus? Deus dá pedaço novo. Uma vez estive numa cruzada evangelística, não lembro quem era. Não vou saber te dizer, um desses grandes pregadores internacionais. Não sei se era Benny Hinn, se era T.L. Osborne, eu não lembro onde é que foi. Até mesmo porque, na minha idade, eu não lembro de muita coisa. E aquele homem começou a pregar sobre cura, e aquele lugar começou a pegar fogo, e o povo animado. E ele falou assim: agora eu quero mexer com a sua fé. Quero saber o quanto você crê em Deus. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu lá na África comigo. E vamos ver em que nível que está a sua fé. Eu vou fazer a mesma coisa com você aqui essa noite. Quero ver que nível está a sua fé em Deus. Diz que na África, naquele país que ele estava pregando, teve uma guerra civil muito grande e tal. E você sabe que na guerra o pessoal coloca aquelas minas. E um rapaz pisou numa daquelas minas e perdeu a perna daqui de cima até lá embaixo. Tem gente que já começou o coração bater forte aí, né? Tipo assim, pô, será que eu vou acreditar nessa? E ele chama todo mundo para frente, lá na África, lá quem tem enfermidade, vem para cá, vem, nós vamos orar. E ele começou a orar por todo mundo. E aí esse rapaz estava com uma muleta, e ele veio: o que você quer que eu ore, meu filho? Eu quero minha perna de volta. Ele falou: você quer sua perna de volta? Então tome sua perna de volta. Resumo da história: lá vai ele sem a perna embora para casa. Fala para o irmão perto de você aí: você não crê no que você vê. A sua fé não pode estar baseada no que você vê. Aquele rapaz foi embora para casa. Foi. E ele foi dormir. E quando ele levanta de manhã, ele pegava sempre a muleta dele. Ele pegava a muleta dele, e quando ele foi apoiar na muleta, ele tinha uma perna ali. Agora, pasmem. Nesse país, isso aí é registrado. Registrado. O governo registrou esse milagre. Porque todo mundo conhecia esse rapaz lá. E agora aquele rapaz tinha uma perna. O que dizer agora? Peraí, você é irmão gêmeo daquele outro? Não, sou eu mesmo. Mas e essa perna aí? Jesus me deu. O pregador veio, pregou, orou, eu dormi, quando acordei estava com a perna no lugar. Uma perna que foi explodida. Fala para o irmão perto de você: e aí, muito para sua cabeça, meu irmão? Que nível é a sua fé? Porque uma fé que crê num Deus que não faz esse tipo de coisa, não presta para nada. Uma fé mediana, medíocre. Ah, Deus cura dor de cabeça, cura gripe. Nossa, Deus curou um câncer. Mas Deus não tem o poder de recriar uma parte? A Rose estava comigo num evento em que uma mulher levou, ela era ortopedista com um dos seus pacientes, criança, levou, né? Eu não lembro se foi até nesse mesmo evento aí. E o menino não tinha o fêmur, ele nasceu sem o fêmur. E a ortopedista estava indo para Brasília, eu lembro até a história. E olha que, para mim lembrar essas coisas, ela ia para Brasília, ele ia fazer uma cirurgia para colocar um fêmur, uma prótese, né? Protética, né?
E ela falou, ó, como ela era cristã, ela falou, eu vou levar ele lá primeiro. Levou. Resumo da história. Começou a pipocar milagre para todo lado, assim. Quando a gente olha para cima, o menino está lá pulando. Eu falei, como é que é isso aí? Funciona esse negócio? Ei, escuta. Escuta. A nossa pergunta não pode ser quem é este. A nossa noção de Jesus esse é Jesus mesmo, é bem ele mesmo, esse aí que faz esses negócios doidos aí, é ele mesmo, é isso aí. Esse é Jesus. Conheço ele, faz na minha vida também, viu? E faz na sua vida, meu irmão. Próximo. Ele curou muitos paralíticos naquele lugar. Anteriormente, foi ele que fez o milagre da pesca maravilhosa, que manda Pedro e lá seus companheiros pescaram a noite inteira, não pegaram nada, e Jesus fala, eles estavam lavando as redes de manhã, passaram a noite todinha. É cansativo demais, meu irmão, a vida de um pescador profissional é cansativa demais. Eu era pescador profissional, eu morava dentro de barco, eu sei o que eu estou dizendo. É frustrante demais você sair, ficar horas e horas e horas no mar e voltar sem nada, é terrível, porque você tem óleo para apagar do barco, tem gelo para colocar nos porões, é muita coisa. As contas não param. Fala para quem está perto de você, desde sempre as contas nunca param. Desde sempre. Então, quando eu leio um texto como esse, eu sei exatamente o que Pedro estava ali, lavando as redes. Ou quando você chega desanimado e tem que arrumar todo o barco, todas as redes, todas as coisas, tem que deixar tudo organizadinho, porque você vai dormir algumas horas durante o dia, depois você vai cair para o mar de novo. E aquele desânimo. Então, Pedro estava lá, e Jesus disse para ele, ei, volta lá e joga a rede. Aí sabe o que Pedro falou? Olha, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Eu estou aqui no pó da rabiola. Aí ele não falou isso aí, mas é isso aí que ele pensou. Estou aqui, ó, acabadão. Cansado demais. Mas sobre a tua palavra, eu vou fazer isso. E diz que ele vai, ó. Pega tanto peixe que tem que chamar barcos para ir ajudar lá, porque ia afundar o barco dele, se colocasse os peixes tudo dentro. E foi num contexto desse que aqueles homens lá na frente, quem é este? Como quem é este? Esse é aquele de sempre. Diga assim, Jesus é o mesmo de sempre. Aquele que fez um milagre anteriormente na sua vida. É esse que você está esperando um milagre agora. Ele faz sim. Você sabe disso. Não tome Jesus como um estranho, meu irmão. Não tenha Jesus como um estranho na sua vida. Ele não é um estranho para você. A cura da sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Alguns teólogos até dizem que foi por isso que ele negou Jesus 3 vezes. Mas não. Eu acho que não. Próximo. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Ele liberta uma pessoa que estava totalmente endemoniada nesse lugar. E o seu primeiro milagre registrado, né? A transmutação de água em vinho. Esses homens viram tudo isso. Como quem é este? Quem é este? Diga assim, quem é este? Que pergunta é essa? Sabe, meus irmãos, que nós estamos caminhando com Jesus já há algum tempo, assim como aqueles discípulos estavam andando com Jesus já há algum tempo. E você sabe que esse fenômeno acaba encarnando na gente?
de nós nos esquecermos quem é o nosso Senhor, de nós não levarmos em consideração quem é verdadeiramente aquele que nós servimos. Ei, você não está servindo o homem. Você está servindo Deus. O Deus que fez tudo isso e fez aquele pancada de coisa na sua vida já também. Esse Deus aí. Aleluia? Aí você pode pensar assim, não, essa questão dos discípulos aí, mas depois, né, andando com ele, eu acredito que mudou tudo, né? Diga para uma pessoa perto de você, não mudou nada, ficou pior. Abra sua Bíblia aí em João 14. Irmãos, a gente pensa que a quantidade de milagres e curas e coisas que Jesus vai fazer ao nosso redor vai fazer com que a nossa fé atinja pontos enormes. Não, meu irmão. Se você não se cuidar, daqui a pouco você nem conhece mais Jesus. João 14, verso 1. Diz aqui assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Fala para o irmão perto de você. Não fique com peso no seu coração, meu irmão, por coisa nenhuma. Diga, crê em Deus, crê em Jesus. E creiam em mim, seu pregador da noite. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eita, nós. Fala para quem está perto de você. É com a gente que está falando, irmão. Discípulos. Fala para ele. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é tudo, meu irmão. Você está pedindo provas para Deus? Jesus é a prova. Você não vai receber mais do que Jesus como prova das coisas que você quer saber. Jesus é tudo. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Aqui o que um discípulo disse para ele: misericórdia, mano. Misericórdia. Se eu tivesse atrás de Felipe, eu ia dar um pedal a Robinho nele, sabe aquele negocinho? Fala, rapaz, está louco, é? Respondeu-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Para um pouquinho aqui. Jesus estava lá fazendo tudo o que nós vimos agora há pouco, aí, um bocado de coisa a mais. E eles querendo que Jesus mostrasse o Pai para eles. Como assim? Fala para o irmão perto de você: Jesus não é o suficiente para você? Não foi o Pai que mandou Jesus? Jesus não disse que aquilo que ele viu o Pai fazer, ele também fazia? Que pergunta é essa? Ficou pior, irmão. Isso aqui, ó, Jesus estava bem pouco, um pouquinho antes dele ir ser preso e ser crucificado. Já estava no final ali do ministério dele. E os camaradas ainda estavam com essa conversa: quem é o Senhor? Eu quero conhecer.
Eu quero conhecer Deus. Aleluia. Está aqui ou foi para casa? Disse-lhe Jesus, Felipe. Pergunta o nome da pessoa perto de você. Não, pergunte. Fala o nome dela agora, assim, que nem está no texto assim. Felipe, fulano de tal, aí, ó. É com você o negócio agora, ó. Há tanto tempo estou convosco. Olha o que Jesus está falando para você e para mim aqui essa noite. Há tanto tempo eu estou com vocês. E não me tens conhecido? Jesus achou um absurdo essa questão. Ele achou assim, falou, não, aí não dá, né? Aí como diz o outro lado lá, assim você me quebra. Não dá, né, irmão? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, as palavras que eu vos tenho digo não as digo por mim mesmo. As palavras que eu falo, não falo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Agora presta atenção nisso aqui, irmão. Não, sério. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amor de Deus, ele é tão grande que Jesus baixa das coisas. Aqui Jesus vai dar uma baixada de nível violenta. Para chegar no nível que Felipe estava precisando. E você sabe que tem crentes hoje em dia que precisa crer, nem que seja dessa maneira. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Creia pelo menos naquilo que você está vendo que eu estou fazendo. Jesus teve que baixar o nível do crer, irmão. Jesus sempre falou assim, nós vamos ler o texto daqui a pouco. Jesus sempre empurrando eles para o quê? Ei, acreditem mesmo sem ver. Creia sem ver. Aquele abaixa o nível. Creia então pelo menos pelo que você está vendo, rapaz. Creia em Jesus pelo menos por aquilo que Ele já fez na sua vida. Se você não está conseguindo crer sem ver, creia pelo menos por aquilo que Ele já fez. Não se esqueça das obras de Jesus na sua vida. Creia pelo menos pelas mesmas obras que Deus está fazendo. Ele baixou o nível aqui, meu irmão. Aqui não é algo nem para a gente se basear na nossa vida, irmão. Mas se você não está crendo, creia pelo menos porque a obra que Ele já fez. Se você não consegue crer porque você não está vendo, então creia pelo que você está vendo. Aleluia? Quem está aqui? Creia pelo que você está vendo. Quem aqui tem Quem aqui tem troféu nas salas de troféu lá de Jesus aqui, ó? Aquilo que Jesus já fez por você. Quem tem coisa aqui que Jesus já fez? Então creia por causa disso. Sei lá o que é que Jesus fez, mas creia por causa disso daí. Então, que a sua fé então seja afetada pelo que você está vendo, ué. Amém? Tem hora, meus irmãos, que nós esquecemos dos ensinamentos bíblicos e aí Jesus, ele acaba tendo que entrar em ação, né? Vem, Pedro, anda aí sobre as águas e vem até mim. Aí Pedro sai caminhando por cima das águas e aí afunda. E lá vai Jesus salvar Pedro, um pescador profissional que nasceu na beira do mar, se criou dentro da água
E em um dos textos ele pula na água pelado para ir até Jesus, que está fazendo uns peixinhos lá, né, depois que ele ressuscita. Pedro sabia nadar. Fala para quem está perto de você, Pedro sabia nadar. Mas quando ele afunda, ele paralisa, meu irmão, naquele caso. E Jesus tem que ir lá e pegar ele. Ei, homem de pequena fé. Fala para o irmão perto de você aí, a sua fé é pequena ou grande, irmão? Se for uma fé grande, você vai crer nas coisas que estão escritas, sem ter que ver nada. Mas se a tua fé for pequena, creia pelo menos pelas obras de Jesus. Pelo menos, é isso que Deus, o Senhor está falando para Felipe aqui, olha que coisa. Já perto do fim, a mesma pergunta. Quem é o Senhor? Eu quero conhecer o Pai, quem é esse aí? E Jesus falou, rapaz, eu e o Pai somos um. Se você me conhece, você conhece o Pai, que você quer ver mais o quê? Eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Fala para quem está perto de você. Esse que habita dentro de você aí é Jesus e é o Pai também, meu irmão. Ah, não, é só o Espírito Santo. É coisa nenhuma, são os três, meu irmão. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito. Onde está o Espírito, está o Pai, está o Filho. Jesus amado. Está na hora, né, meus irmãos, de começar a acontecer algumas coisas. Está na hora. Engraçado que aqui Jesus apela para esse negócio, né? Que ele nem gostaria que fosse assim, né? Creia pelo menos pelo que você está vendo. Mas lá em João 20, vamos lá. Ele fala de um povo que está fora desse nível. João 20, 29 diz assim. Ele está falando com Tomé aqui, que só acredita vendo. Fala assim, ó. Tomé só acredita vendo. Mas acredita, tá certo? Jesus não está descartando isso. Tanto é que ele fala para Felipe. Então, pelo menos creia pelo que você está vendo. Pelo menos, o mínimo que você pode fazer. Seja um homem de pequena fé, pelo menos. Não seja um homem de fé nenhuma. Aleluia. 29. Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Ele fala para Tomé. Tomé, depois que viu ele com os furos na mão e o furo aqui, ó, que Jesus falou, põe, você falou que queria enfiar o dedo aqui, agora tu vai enfiar os dedos nos furos aqui, vamos? Aí ele cai de joelho, Deus meu, Senhor meu, e bambambam meu, sabe como é que é? Aí Jesus falou, porque você me viu, você creu? Se eu não aparecesse aqui hoje, acabou Tomé. Você ia morrer, ia para o inferno. Aleluia, quem está aqui? Quer dizer que se Deus não fizer o que você está pedindo, já era Deus. É isso? Se Deus não fizer o milagre que você está orando, acabou. Eu não sou mais de Jesus. Ele fala sobre um povo aqui para Tomé, que vai ser bem-aventurado. Eu pretendo estar nesse grupo. Não sei quanto a você. Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. O que significa ser bem-aventurado, irmão? Essa palavra bem-aventurança significa sucesso em tudo que intentar fazer. Repete comigo, sucesso em tudo que fizer. A gente está nessa terra para quê, irmão? Eu não sei quanto a você,
Eu não estou nessa terra para ficar pagando conta. Eu estou nessa terra para ser um sucesso, meu irmão. Para os projetos que eu me meter dar certo. Quem quer se meter num projeto que vai fracassar? Não existe essa pessoa. Você não é assim. Você quer que dê certo. E ele está dizendo que essas pessoas que vão ser um sucesso aqui na terra, os bem-aventurados, eles creem sem ver nada. Amém? Mas é engraçado que ele deixou essa porta para quem não crê no invisível. Então você crê no visível. Vai ficar nesse nível aí, mas creia. Vai ser salvo como que pelo fogo, mas vai ser salvo. Quem está aqui? A pregação vai ficar bem ruim até o fim. Fala para quem está perto de você. Vai ficar muito estreito até o fim. Aleluia, quem está aqui? Irmãos, infelizmente, nós os seres humanos, nós, no geral, a gente aprende mais com o que sofre do que na redinha tomando água de coco. A gente aprende mais na vida pelo que sofre. É assim ou não é? Na redinha com água de coco e solzinho e ondinhas do mar, meu irmão, você não aprende nada. Muito pelo contrário, a gente aprende a ficar preguiçoso, vagal demais. Né? Não é assim? Você é baiano também, né? Manhinha, né? Manda, por favor, me manda, é assim, na beira do mar, não é? Me manda o antídoto de cobra. Você foi picado, filho? Não, mas ela está vindo lá, uns 2 quilômetros lá embaixo. Não, irmãos, no sossego, meu irmão, não vai dar nada na vida, mas quando a gente está apanhando, a gente fica esperto. Depois que você sai daquela, você fala, rapaz, agora o negócio mudou na minha vida, porque não cai mais nessa aí não. Aleluia? Cadê o homem da cobra? Homem da cobra. Você devia ter pegado aquela cobra, arrancado o couro dela e feito um cinto. Aleluia? Tá vendo? Você não ligou para sua mãe para mandar um antídoto. Ela veio. Aleluia. Olha o nosso milagre lá. Ele teve até uma parada cardíaca, não foi? Foi? Rapaz, tem isso aí. Que veneno é esse? Misericórdia. Jesus amado. Glória a Deus. Isso prova aquele texto que diz, pegarão em serpentes e não lhe fará dano algum, né? Olha que coisa. Não morreu. Quer dizer, morreu, né? Mas voltou, né? Aleluia. Deus é bom. Agora, pergunte para o homem da cobra ali se ele está esperto agora ou não. Vê se ele vai levantando as tábuas, entrando no meio do mato de qualquer jeito. De jeito nenhum. Primeiro eu acredito que ele vai dando umas pancadas assim com a vara. Para os bichos correr, para depois. Você não comprou a perneira, né? Comprou? Depois você passa no escritório lá que nós vamos conversar. Perneira. Sabe o que é perneira, não? É, para proteger da picada, né? Que se tomar outra aí, tem que estar com a perneira agora. Deus é bom em todo tempo. Diga assim para uma pessoa perto de você. E aí, meu irmão, você é um sucesso? É? Diga, responda, ué. Fala, lógico que eu sou. Eu sou um sucesso. Antes eu cria só no que eu vi. A partir de hoje eu vou começar a crer naquilo que eu não vejo. Eu vou virar doido igual você. Fala assim, vou ficar louco igual você. Doidão da cabeça. É assim que Deus quer. Doidão da cabeça. Ai,
eu estou curado. Eu estou curado. Eu estou curado. Mas você está ruim ainda. Estou nada, rapaz. Ixi, Jesus já me curou. Ai, Jesus me curou, filho. Não, mas Jesus me curou. Mas Jesus me curou, mas Jesus me curou. Isso aí. Verbiano. É assim ou não? Hã? Aleluia. Verbiano é desse jeito. Amém? É assim, não é, Jair? Tem que curar de qualquer jeito, né? Porque é Jesus. Vendo ou não vendo, Jesus cura. Quem está aqui e quer a cura? Quem está aqui e quer cura? Aleluia. Tem que correr atrás, meu irmão. A tua fé te impulsiona a fazer alguma coisa. Aleluia. A tua fé te leva a lugares. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Sabe, meus irmãos, é incrível como nós podemos seguir Jesus por tantos anos. Eu sei que tem crentes aqui que seguem a Jesus. Eu sei que tem crente novo aqui que está com Jesus há pouco tempo. Mas existem crentes aqui que já andam com Jesus há muitos anos. É incrível. Nós podemos ouvir as suas palavras através da Bíblia. Nós podemos ver as suas curas e milagres na vida dos outros e nas nossas. Nós podemos ver e receber seu suprimento sobrenatural, não por uma vez só, mas muitas vezes Deus enviando o seu suprimento sobrenatural. Nós podemos ver todas essas coisas, mas mesmo assim, ter uma postura de quem não conhece a Deus. Aleluia. O que é ter uma postura que não conhece a Deus, irmão? Se você crê, você fica com Deus. Não, mas eu vou fazer tal coisa. Fala para uma pessoa para você. Ou é você ou é ele, irmão. Amém? Crê naquilo que você ainda não está vendo. Quantos de nós, meus irmãos, agora o negócio vai ficar apertado aqui, que é o finalmente mesmo. Então, tenho 12 minutos para descer a lenha agora. Quantos de nós, irmão, consciente ou inconscientemente? Porque, ou consciente, uma pessoa que pulou no abismo e morreu, e o outro que não sabia que tinha um abismo caiu e morreu, tanto faz, consciente ou inconsciente, os dois morreram. Ou consciente ou inconscientemente, quantos de nós estamos fazendo como Pedro, meu irmão? O que é que Pedro fez? Vamos ver lá. Marcos 14. Marcos 14, vamos ver do 66 em diante. Jesus foi preso, ok? Jesus foi preso. Alguns dos seus discípulos acompanharam até onde ele estava preso. Teve um rebuliço lá na cidade, e aí o pessoal... Quem sabe aqui que quando tem uma coisa diferente, assim, todo mundo acumula em volta e quer saber qual vai ser o desfecho daquele negócio? E Pedro estava no meio dessas pessoas. Ele estava lá para ver o que ia acontecer com Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Olhou para ele e falou: Você também estava com ele. Ele está lá preso lá e vai
vai responder por isso, mas você também estava com ele. Mas ele negou dizendo, não o conheço. Nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada vendo, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente, és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Em outro evangelho, diz que ele chorou amargamente. Sabe, meus irmãos, que mesmo inconscientemente, ou até consciente, nós podemos estar fazendo igual Pedro, negando-lhe o poder, negando-lhe a sua posição na nossa vida, negando quem nós somos em Cristo. Amém? Quem está aqui? O burburinho da semana foi uma lei que aprovaram que agora você não pode pregar certas coisas da Bíblia. Fala para quem está perto de você. E você está a fim de ficar com as leis ou com a Bíblia? O que é que manda mais na sua vida? É Jesus ou nós vamos negá-lo? Eu nunca deixarei de pregar o que está nessa palavra, meu irmão. Ah, mas aí você vai preso. Fale para quem está perto de você. Então, esse Pedro aqui já foi preso. O João já foi preso. O fulano já foi preso. O ciclano foi preso. Fala para o irmão perto de você. Você está pronto para ser preso por Jesus? Ai, não pode pregar tal texto. Irmãos, teve épocas na história que a Bíblia inteira era proibida de ser pregada. E hoje ela chegou até nós graças às pessoas que não obedeceram esse tipo de coisa. Mas obedeceram à sua fé. Aquilo que creem. Outro tipo de bem-aventurado que Jesus fala na Bíblia é aquele que sofre pelo nome dele, por amor do nome dele, meu irmão. Esse é outro tipo de bem-aventurado na Bíblia. Amém? Então, chega desse burburinho que estão fazendo lei, para com isso. Pregue a palavra, pregue Jesus, pregue o Evangelho, põe as mãos sobre os enfermos e os cure. Para com isso. Se a porcaria do celular te faz mal, não veja mais ele. Ai, eu estou abalado. Não veja mais as notícias. Quantos de nós aqui faz anos e anos e anos que não ligam a televisão para ver notícia lá, meu irmão? Eu nem sei quem mais são os repórteres da televisão. Não sei mais quem são, não sei. Os da minha época já morreu tudo. Os que não caíram de helicóptero, morreu de isso, morreu daquilo, sei lá, acho que não tem mais nenhum. E os que eu vejo que está vivo ainda, está decrépito. Aleluia. Faça isso com o celular também. Poxa, nós não cortamos a televisão? Quem aqui deixou de ver noticiário porque só tem notícia ruim? Quem percebeu isso depois de anos e anos e anos? Eu estou aqui só vendo desgraça. Faça isso então também, se você não consegue ver o celular, se você não tem um filtro
Faz assim, ó, filtro. Se você não tem um filtro, para. Agora, se você tem um filtro, você viu o que é, passa direto. Ué, simples assim. Aí eu quero estar antenado. Você quer estar antenado para ficar mal, né? Para baixo. E agora, o que nós vamos fazer? É, né? Irmãos, sério. Vou falar sério. Faz um ano que eu ouço falar que vai ter uma greve de caminhoneiro, irmão. E que vai faltar comida, que vai faltar gasolina, que vai faltar... Juro para vocês, eu comi uma comidinha legal hoje. O meu carro tá com a gasolina. Fui no posto. Ah, mas você viu o preço? Não, peraí, falaram que vai faltar. Fala para quem está perto de você, o preço é só você ser fiel a Deus que não vai faltar para você. Vamos voltar aqui para o caminho estreito. Aleluia. Deus é bom. Interessante que Pedro, ele nega Jesus aqui na cara dura, irmão. Teve uma parte que ele até deu como é que fala? Ele fez um teatro, irmão. Ele disse que ele ficou praguejando, tipo assim, acho que xingando os caras. Ah, vocês são uma cambada de não sei o quê. Falou um monte de palavrão. Sabe pra quê? Para o cara falar, não, realmente, o discípulo de Jesus não fala assim. Não está escrito aí que ele praguejou para todo lado aí? Dá uma olhada aí. Vai saber o que ele falou ali, meu irmão. Para o quê? Para o povo acreditar que ele não era um dos discípulos de Jesus. Mas você sabe que quando a consciência dele bateu, diz que ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Então, meus irmãos, que hoje, aqui, no seu coração, haja um choro amargo. Sabe por que Pedro chorou amargamente? Ele se arrependeu daquilo que ele já tinha acabado de fazer. Sabe que se nós negarmos a Cristo, não vai adiantar nada para nós. E ainda vamos ficar assim como Pedro. Vai ficar mal. Vai fazer a presepada. E ainda vai se arrepender, porque o Espírito Santo de Deus está em você e ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E o mesmo Espírito convenceu a Pedro. E ele chora amargamente. Ele falou, o que foi que eu fiz neste momento? O que foi isso que eu fiz? Eu neguei o meu Senhor. Esse mesmo Pedro disse que iria junto com ele para a cruz. Morreria junto com ele. Aleluia. Quem está aqui? Então muitas palavras não devem sair da sua boca. Assim como saiu da boca de Pedro. Amém? Nós precisamos, irmão, de todo o coração, crer que Jesus é o nosso Senhor. E Ele está à frente de todas as coisas. Eu conheço ao Senhor. Fala assim, eu conheço ao Senhor. Diga de novo, eu conheço ao Senhor. Nunca faça essa pergunta, meu irmão. Quem é este? Onde está Jesus? Por que Deus ainda não respondeu? Para com isso. Quem faz esse tipo de questionamento não está crendo. Sua oração não valeu nada. A oração que você fez para receber a sua bênção não valeu nada. Sabe por quê? Porque você questionou por que é que Deus não fez. Porque quem crê não questiona. Ah, está demorando muito? Ele sabe por quê. Ah, as coisas ainda não... Ele sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe o melhor método. Ele sabe o melhor jeito. Ele sabe o que eu preciso passar para crescer. Para me tornar uma pessoa melhor. Para me tornar um servo melhor. Para me tornar um servo, né, um filho de Deus maduro. Irmãos, eu não acredito
que próximo ao fim, crentes que não são maduros vão conseguir aguentar a coisa não, irmão. Próximo ao fim que nós estamos chegando, os crentes têm que crescer. Fale para dois irmãos, você tem que crescer, irmão. Tem que crescer, Jesus está voltando. Quantos de nós, irmãos, estamos fazendo como Pedro? Não conheço. Quem é esse? Mostra-nos o Pai. Quantos de nós estamos fazendo isso? Que hoje, em nosso coração, meu irmão, verdadeiramente, haja um choro amargo de arrependimento de coisas que muitas vezes nós estamos fazendo diante do Senhor. De posturas que nós estamos tomando diante dele. Tem aí tem um texto? Coloca aí para mim. Chegou o tempo, meus irmãos, de nos bem-aventurarmos. Diga para um irmão perto de você. Chegou o tempo de você ser bem-aventurado, irmão. Chega de fracasso. Fala para um irmão perto de você. Chega de fracasso. Chegou o tempo de você ser bem-sucedido. E você tem que dizer, meu. Olha lá o que está escrito lá. Eu conheço Jesus porque eu creio mesmo sem ver. Mas eu também creio por aquilo que eu vejo também, irmão. Em primeiro lugar, você crê sem ver. Mas depois que você vê, crê também, ajuda a sua fé. Pronto. Mas não fique baseado naquilo que você vê. Não fique crendo em Jesus só se ele fizer. Você tem que acreditar mesmo que não aconteça nada. Por enquanto. Porque vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo da sua bênção se manifestar. Se você entrar no tempo da bem-aventurança. Se você começar a crer sem ver nada. Amém? Queria que você ficasse de pé. O louvor pode subir. Deixa eu tomar uma aguinha aqui.